Fala pessoal, Memória Alvinegra tá no ar. Aqui o Botafogo sempre joga em casa. E gente, classificamos. Classificamos, gente. Que jogo foi esse ontem? Que jogo foi esse? Hoje vai ser mais emocionado, tanto que eu nem botei pré-jogo, pós-jogo no título, não coloquei, porque hoje vai ser tudo na emoção. Claro que eu vou trazer algumas coisas que eu vi, algumas coisas que não podem se repetir, mas hoje não é um pós-jogo, é um bate-papo. Tô com essa camisa aqui, gente, essa camisa aqui do nada ficou histórica. Essa camisa aqui ficou histórica. Quem tá aqui no Instagram, quem tá aqui no YouTube, lá no Instagram também, quem não se inscreveu aqui no canal, se inscreve. Quem não segue o Memória Alvinegra lá no Instagram, segue também. Na semana passada, no primeiro jogo das oitavas contra o time do Palmeiras, eu fiz a live com essa camisa aqui. Tanto a live antes do jogo quanto a live do intervalo eu fiz com essa camisa. E nós vencemos. E eu fiz uma promessa. Essa camisa aqui seria a camisa da nossa live no Instagram, da participação no canal do TF. E seria, se Deus quiser, a camisa do pós-jogo com o Botafogo classificado. Então, gente, essa camisa aqui entrou para a história. E tomara que ela continue entrando. Eu vou continuar com essa camisa em todos os jogos do Botafogo, porque deu certo. Tá? Jogos do Botafogo na Libertadores, porque deu certo. Gente, não sei se eu já pedi isso, não vai ter, não tem roteiro, eu tô emocionado ainda. Eu ainda tô em transe de ontem, foi difícil dormir, mas eu vou pedir mais uma vez, deixa o like, comenta, compartilha, faz esse vídeo chegar a 8 mil inscritos, a 8 mil inscritos aqui. A gente tem essa meta de 8 mil inscritos aqui no canal. Faz esse vídeo chegar a mais pessoas para que eles conheçam o Memória Alvinegra e se juntem à nossa família aqui, a família Memória Alvinegra. Bom, gente, vamos lá. Botafogo começou o jogo muito bem. Eu na live lá no Instagram, eu dividi o jogo em meio a meio. Eu acho que eu de repente tenha sido bonzinho. Eu acho que o Botafogo entre 0 e 21 minutos e meio, 22, o Botafogo foi muito bem na partida. Mas de pleno domínio, agora repensando o que eu falei ontem, de pleno domínio das ações, domínio de jogo, colocando bola na trave, eu acho que realmente, como disse um dos seguidores lá na nossa live, realmente foram 15 minutos sublimes do Botafogo. Do 15º minuto ao 22º, para mim, o Botafogo continuou bem, mas o Palmeiras equilibrou as ações. E o Palmeiras equilibrando as ações jogando em casa, aí eu sou obrigado a concordar com o Estevão. 90 minutos é muito tempo, né? Porque quando você tem um domínio amplo do Palmeiras jogando na sua casa, normalmente você vai ser machucado. Enfim, já vou voltar nessa questão do Estevão, já. Mas só queria citar para deixar bem claro como é que funciona e por que ele disse aquilo na semana passada, sendo totalmente respeitoso, coisa que ele não foi, porque tá aprendendo, moleque ainda. Tá aprendendo ainda, tem coisas que ele vai entender no resto da carreira que ele não pode falar, né? Mas enfim, aqui é Botafogo, vamos falar de Botafogo, né? Então, a partir do minuto 23 para frente, eu acho que o domínio foi total do Palmeiras. O domínio foi amplo do Palmeiras, do jeito que o Palmeiras sabe jogar, da única maneira que o Palmeiras tem como efetiva, que é a bola aérea, bola alçada na área o tempo inteiro. E o Botafogo conseguiu passar por isso. Grande atuação do Bastos, grande atuação do Barbosa, até onde teve perna, grande atuação do Cuiabano. Brilhante a atuação do Cuiabano para segurar um monstro que é o Estevão. Não tem como, mas teve falha ali, falha aqui. Gente, uma hora você vai falhar, porque olha o jogador que ele estava marcando. E ele conseguiu, em boa parte do jogo, cumprir essa árdua missão. Ele conseguiu defender o Botafogo das ações do Estevão. O grande problema é que lá no Palmeiras também tem um grande técnico, e esse grande técnico, chamado Abel Ferreira, entendeu o que estava acontecendo. O Cuiabano estava tão bem que ele começou a colocar um corredor
para a passagem do Richard Rios. E essa passagem foi o principal motivo do Palmeiras ter tido as melhores ações no primeiro tempo, ter tido domínio maciço do primeiro tempo. De metade do primeiro tempo. Maciço de metade do primeiro tempo. Né? E o Botafogo precisava ter uma proteção ali. Eu gostaria da entrada do Alan. O Alan não entrou. Eu até falei na live no Instagram mais uma vez. Eu falei, gente, eu sei que a gente precisa de uma saída de qualidade, ofensivamente falando, com o Marlon Freitas. O Marlon Freitas dá isso. Mas o Marlon Freitas não dá o que a gente mais precisa agora, que é defender o corredor e fazer uma dupla com o Cuiabano, para evitar as passagens do Richard Rios. Então, o Alan seria a melhor opção, porque o Alan a gente perde um pouco da saída, mas ele também tem um bom lançamento para pegar o costado da zaga do Palmeiras, desguarnecido. Então, era jogo para a entrada do Alan. Tanto que quem entra é o Danilo Barbosa, e na minha opinião ele não entra bem. O Danilo Barbosa entra completamente morto. O Tietê é outro também que entra, mas ele entra um pouco disperso do jogo. Parece que ele só entra ali no momento de atenção total ao jogo, parece que ele só entra no jogo quando bate ali 47 minutos de jogo, e foi muito tarde. Né? Que aí ele começa a segurar a bola ali, começa a ter aquela catimba, aquela experiência de quem já passou por Libertadores. Né? E se não me engano já foi campeão dela. Tá? Enfim, então é isso. Eu acho que foi isso que o Botafogo precisava no segundo tempo. E o Arthur Jorge não entendeu assim, ele não quis colocar o Alan. No segundo tempo, a gente sabia que o Palmeiras ia vir para cima. E veio. Mas a gente também não sabia que o Botafogo faria outros 15 minutos de almanaque no segundo tempo. O Botafogo, no geral, do confronto foi melhor. Tá? Dominou as ações contra o Palmeiras. O Palmeiras nunca esteve com as rédeas do confronto. As rédeas do confronto sempre estiveram com o Botafogo. Mas aí a gente tem o mole. Tá? E antes de falar do mole, eu falei que eu ia dizer as partes negativas que eu vi no jogo. Mais uma vez, faltas laterais. Mais uma vez, dando a chance do Palmeiras jogar a bola na área. Falta de cobertura no meio de campo. Já citei isso pelo nosso lado esquerdo. Pelo nosso lado direito estava tudo certo. O Felipe Anderson não estava causando tantos problemas porque a gente tinha o Matheus Ponte, que fez mais uma boa partida, e o Gregory dando a sustentação defensiva. Do lado esquerdo a gente não podia fazer isso. Porque o Marlon Freitas não tem esse jogo. Ele não tem esse futebol para isso. Tá? Então, as faltas laterais, primeiro ponto, eu vou sempre cobrar essas faltas laterais. Segundo ponto, tem que ser letal. O Botafogo, quando a partida estava 2-1, a gente teve a chance de fazer o 3-1 e matar o jogo. Marlon Freitas perdeu uma chance clara. Não sei, talvez, assim, não sou um jogador profissional e tal, mas talvez se fosse eu naquela situação, acho que daria para dar um tapa à frente e depois finalizar com um pouco mais de qualidade. Mas o Marlon Freitas quis finalizar de primeira. Mas, enfim, não pode perder as chances que a gente perdeu, e a gente teve chances para matar o jogo. Palmeiras empata. Quem pensava que ia ser fácil porque estava 2-0, estava errado. Sempre vai ser difícil. Com o Botafogo, sempre vai ser difícil. E o Botafogo dormiu. O Botafogo apagou. Esse apagão não pode acontecer. O Arthur Jorge deixou isso bem claro na coletiva. Ele deixou bem claro que ele cometeu os erros dele e precisa ser corrigido. E os jogadores, a mesma coisa. Então, todos serão cobrados, inclusive o próprio Arthur Jorge. Tá? Mas teve um apagão. Esse apagão não pode acontecer. Esse apagão em qualquer competição não pode acontecer. Na Libertadores, mais ainda, porque a Libertadores pune. O Botafogo poderia ter jogado toda uma sequência de 2 jogos, e forçando a barra 3, se eu colocar o Flamengo nesse balaio, o Botafogo teria jogado tudo isso fora. Morava ali, talvez, o resto da temporada. Esse apagão
poderia ter prejudicado o resto da temporada do Botafogo. Não pode acontecer esse apagão. Eu acho que todo mundo, menos o Danilo Barbosa e o Tietê, eu acho que todo mundo foi bem quando entrou no jogo. Tivemos a perda do Luiz Henrique, mas eu estou bem tranquilo, porque eu acho que não foi uma coisa de lesão, de músculo, eu acho que foi uma coisa de pancada mesmo, e aí foi melhor tirar, porque o Luiz Henrique fatalmente será convocado para a seleção. O Dorival já mandou a lista para a FIFA com todos os nomes, e com certeza o Luiz Henrique está nessa lista, falta só oficializar, né? E que tudo dê certo para o Luiz Henrique. Cuiabano foi só um problema no ombro, tá tudo bem com ele, né? Mas tem que ser poupado para a partida contra o Bahia. Marçal contra o Bahia, pelo amor de Deus, né? E depois a gente se vê na final contra o Fortaleza. Mas enfim, gente, passamos, fizemos história, assombramos o mundo, como eu falei que ia acontecer. Assombramos o mundo. A gente passou pelo Palmeiras sem nenhuma derrota. Assombramos o mundo, a mídia paulista está sangrando, e agora eu vou, como se fosse um cinema, ver como toda a mídia paulista está tratando a classificação do Botafogo. Será que teve a segunda parte da matéria do senhor jornalista Lúcio de Castro? Eu duvido, eu duvido. Eu acho que essa matéria vai morrer, ela não vai mais existir. Enfim, comemore, torcedor. Como é bom calar a boca de muita gente. Como é bom acordar no dia seguinte em transe e com orgulho mais do que nunca, porque orgulho a gente tem todo dia, mas com orgulho mais do que nunca de mostrar o nosso amor pelo Botafogo. Valeu, gente, valeu. Só um adendo aqui rapidinho. Gente, eu sei que tem a rivalidade, e tem a rivalidade do lado deles também. O que eles fizeram no pré-jogo foi de uma rivalidade muito grande. Eles falam que não tem, mas tem. Mas, gente, vamos pontuar aqui. Que time é o Palmeiras? Que técnico é o Abel Ferreira? Que maravilha ter no futebol brasileiro um time como o Palmeiras. Que maravilha ter no futebol brasileiro um técnico como Abel Ferreira. E puxando para o nosso lado, que maravilha também ter um time como o Botafogo, jogando desse jeito. E como é bom ter um técnico como Arthur Jorge. Vídeo feito, vídeo entregue. Estamos classificados, repito. Se inscrevam no canal. Sigam o Memória Alvinegra no Instagram. Me sigam também, Leozão_OFI também no Instagram. Me sigam lá. Tem muita coisa legal que eu soltei sobre o jogo. Comemoração, zoeira, tá tudo lá. Vai lá no Instagram do Memória Alvinegra. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui. Vamos por mais. Estamos nas quartas.